E aí galera, que assim como eu aprecia uma história real de possessão e terror. Hoje vamos mergulhar na aterradora história da Casa dos 200 Demônios, considerada a residência mais assombrada de Indiana. Prepare-se para uma jornada arrepiante, enquanto exploramos os eventos que tornaram essa casa um local de horror. Em novembro de 2011, uma jovem mulher chamada Latoya Ammons, sua mãe, Rosa Campbell, e 3 crianças com idades de 7, 9 e 12, chegaram à cidade de Gwen, Indiana, e se mudaram para uma modesta e tranquila vizinhança. No início eles estavam felizes lá, e embora a casa fosse apenas um lugar como outro qualquer, ela se tornou sua casa dos sonhos. Entretanto, tão logo a família Ammons chegou e começou a se estabelecer, estranhos e curiosos fenômenos também tiveram início. Como uma praga invisível, algo começou a se manifestar e agir contra os novos moradores, fazendo com que eles temessem pela sua sanidade e mesmo pelas suas vidas. A primeira coisa estranha que a família percebeu aconteceu em meados de dezembro, quando um número assombroso de moscas começaram a ser atraídas para o terreno da casa. Enormes moscas varejeiras apareciam zumbindo e zunindo, como se algo na casa estivesse chamando pelos insetos. Era muito estranho, ainda mais que se tratava de um mês frio, no auge do inverno. O pior é que essas moscas se juntavam em verdadeiras nuvens grossas e barulhentas, sempre no mesmo local, nunca nas casas vizinhas, sempre ali, por razões impossíveis de compreender. Contrataram exterminadores para liquidar com a profusão de insetos, mas não importava o método usado, o problema era resolvido apenas por alguns dias e retornava logo em seguida. Ainda pior, por mais que matassem insetos, eles continuavam se acumulando, entrando na casa, nos quartos e na cozinha. Infelizmente, a praga de moscas acabaria sendo a menor das preocupações. Mais ou menos na mesma época, os moradores da casa começaram a se queixar de estranhos ruídos ouvidos no meio da madrugada, como se alguém pesado estivesse andando pelo assoalho, produzindo passos na escada e no sótão. Portas também se abriam misteriosamente, tanto a dos quartos quanto dos armários. Da mesma forma, gavetas apareciam escancaradas e o interior revirado, mesmo depois destas serem trancadas e a chave removida. Certa noite, a família foi surpreendida por um forte estrondo, compatível com algo pesado caindo e rolando as escadas. Todos estavam dormindo, mas acordados pelo barulho, correram para ver do que se tratava. Não encontraram ninguém estranho na casa, as portas estavam trancadas e as janelas fechadas. Após esse estranho incidente, numerosos casos de atividade poltergeist começaram a se manifestar a qualquer hora do dia ou da noite. Portas batiam, quadros caíam da parede, objetos eram arremessados e se moviam de um lugar para o outro. A atividade era tão forte que as crianças da família Ammons começaram a perder aulas, pois ficavam acordadas a noite inteira aterrorizadas pelas estranhas ocorrências. A escalada de ataques sobrenaturais apenas piorou a partir desse ponto. Vários membros da família reclamavam que uma presença invisível os empurrava ou cutucava com força. Uma das crianças chegou a dizer que foi violentamente agarrada e sacudida por mãos invisíveis. Nada disso se comparava com o incidente ocorrido em 13 de março, quando uma das crianças foi encontrada levitando acima de sua cama, em um estado de transe. De acordo com a versão de Latoya Ammons e Rosa Campbell, as duas encontraram a menina flutuando a cerca de 1 metro de altura. Após este aterrorizante evento, as crianças começaram a manifestar uma série de comportamentos e surtos que sugeriam a influência de uma força sobrenatural externa. Os olhos por vezes rolavam, deixando apenas o branco à mostra. Elas sibilavam e rosnavam como animais, chegavam a latir e uivar. Quando despertavam desse estado, pareciam perfeitamente normais, sem memória do que havia acontecido segundos antes. Certa noite, Latoya afirmou ter acordado com um estranho som vindo do quarto de sua filha mais nova de apenas 7 anos. A menina estava em pé,
diante da cama, seus olhos brancos e seu corpo rígido, a cabeça virada para trás, enquanto ela pronunciava palavras sem sentido. Quando percebeu que não estava sozinha, a menina irrompeu em uma série de gritos estridentes, que terminaram em ameaças de "vou te matar" e "vocês todos vão morrer", com uma voz que não pertencia à criança. O surto durou alguns minutos e, quando terminou, a menina precisou ser levada para um hospital, pois havia deslocado o ombro por ter se batido violentamente contra a parede. Desesperada com tudo isso, Latoya foi aconselhada a procurar a ajuda da igreja. Os padres foram bastante solícitos e entrevistaram membros da família para tentar compreender o que estava acontecendo. Chegaram a enviar um observador até a casa para testemunhar os incidentes. Nos primeiros 3 dias em que ele ficou como hóspede na casa, não houve nenhum incidente, mas no 4º dia, a atividade demoníaca retornou com força. Luzes piscavam, objetos se moviam, e uma garrafa alegadamente flutuou no ar. O observador da igreja aconselhou a família a realizar uma limpeza espiritual no ambiente e espalhar crucifixos pela casa, mas infelizmente nada disso surtiu efeito. O especialista, um senhor de meia-idade conhecido pela sua seriedade, visitou a casa e andou pelos cômodos, concentrando-se em mais de um aposento. Ele parou e fechou os olhos, como se estivesse incomodado com alguma coisa que apenas ele podia sentir. Seu prognóstico não foi nada bom. Segundo o médium, a casa estava infestada por presenças demoníacas, nada menos do que 200 entidades diferentes, todas elas malignas. Ele aconselhou a limpar a casa com ervas e erguer um altar religioso no sótão, que, segundo ele, era o lugar mais afligido pelas presenças. Finalmente, disse que os Amons deveriam considerar deixar a casa para sempre. Infelizmente, a família era muito pobre para simplesmente se mudar, e havia investido suas economias na compra do imóvel, não tendo para onde ir. Eventualmente, o Departamento de Assistência Social acabou se envolvendo no caso. Uma agente social chamada Valerie Washington foi enviada para verificar se as crianças estavam sendo bem tratadas, uma vez que um professor denunciou que uma das meninas apresentava estranhas marcas nos braços. A agente foi testemunha então de uma das mais impressionantes manifestações na casa. Ela viu aterrorizada um dos meninos andar na parede, agarrado a ela, desafiando a gravidade. A agente ficou tão aterrorizada que mais tarde deu uma entrevista, relatando o que havia visto. Outras autoridades também se manifestaram a respeito dos bizarros acontecimentos na propriedade. O capitão de polícia Charles Austin afirmou que acreditava na explicação de que uma força sobrenatural estava atacando a família Amons. Ele próprio testemunhou mais de um incidente inexplicável ao ser chamado por vizinhos que se queixavam de gritos e perturbação da ordem vindos da casa. O capitão teria inclusive, com a permissão da família, tirado fotografias com seu iPhone, capturando em imagem estranhas formas sombrias. As crianças foram afastadas e colocadas em um lar temporário por 6 meses, até serem devolvidas à sua guardiã legal. A essa altura, a imprensa já havia tomado conhecimento de todos os terríveis acontecimentos na vizinhança. O local foi apelidado de "A Casa dos 200 Demônios" e apareceu em várias reportagens de televisão e jornais de costa a costa. Ainda temos muito a desvendar do passado desta casa, coisas horríveis que aconteceram no passado, e trarei para vocês nos próximos vídeos, mas uma coisa posso adiantar: essa casa, a casa que ficava localizada na Rua Carolina, número 3860, na cidade de Gwen, em Indiana, hoje já não existe mais. Porém, antes de ser demolida, ela foi alugada pela produção do programa Ghost Adventures do Treval Channel, que pretendia fazer um documentário e programa especial com base nos acontecimentos. O que aconteceu com essa galera do programa também fica para um próximo vídeo. Agora eu vou te pedir para seguir o nosso canal, deixar seu like, pois isso nos ajuda muito.
Se ficou com alguma dúvida ou quer nos indicar alguma história sinistra, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Agora eu fui. Se cuidem. Até a próxima história.